Boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje. Iniciamos com a vereadora paulistana Janaína Lima, afiliada ao Novo. Vereadora Janaína, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Mauro. Quero primeiro aqui pedir desculpa aos nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Minha foto está fechada para melhor estabilização do sinal, para que a gente possa bater esse papo. Quero muito aqui agradecer a oportunidade, te cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. É sempre um grande privilégio estar aqui no Gente que Fala. Muito obrigado pela presença, vereadora Janaína. E eu também quero aqui pedir desculpas aqui pela entrada um pouquinho atabalhoada. Também senti aqui algum problema com variação de sinal e isso acaba atrapalhando a concentração nesse momento. Estamos ao vivo, é isso que acontece, não estamos no estúdio da Rádio Trianon, continuamos fazendo aqui as nossas transmissões pela videoconferência, em razão da necessidade do isolamento, uma vez que a dinâmica do programa Gente que Fala acaba, dentro do estúdio, promovendo algum tipo de aglomeração. Então, seguimos por aqui na nossa transmissão virtual pelas redes sociais, enviando o áudio para a Rádio Trianon. Também com a gente eu apresento a partir de agora o Dr. José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, especialista em direito militar. Professor José Miguel, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer mais uma vez, cumprimento também os demais participantes. Também conosco o Sargento Lago, policial militar da reserva, jornalista, escritor, cantor, compositor. Sargento Lago, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Como está? Olá, Mauro, tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado também por essa oportunidade. Uma satisfação muito grande estar nessa tarde com vocês. Muito obrigado pela presença. Fechando aqui a nossa bancada para as nossas análises e os nossos debates de hoje, o José Messina, diretor da Fiesp e da Uniideias, o Messina que foi secretário de Esportes aqui no município de São Paulo, atual pré-candidato a vereador pelo PSD. Seja bem-vindo, Messina, tudo bem? Obrigado, Mauro. Tudo bem com você? Está me ouvindo bem? Só confirmando. Sim, estamos ouvindo bem. Bom dia aos ouvintes também. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater o melhor e a felicidade de São Paulo. Vamos lá, o nosso primeiro tema de hoje. Pessoal, fechadas por quase 6 meses devido à pandemia, as escolas públicas e privadas do estado de São Paulo podem reabrir hoje para atividades de reforço. Não são permitidas atividades curriculares, como aulas, cuja retomada está prevista para outubro. A reabertura das escolas trará, claro, os desafios específicos para o país, como manter o distanciamento social em turmas com mais alunos do que a média e organizar o trabalho de professores, quase 90% deles com idade acima de 30 anos. Vereadora Janaína Lima, bom, nós estamos falando de um estado muito grande, de 645 municípios, apenas 128 devem reabrir as escolas a partir de hoje, conforme os critérios que eu li agora aqui nessa nota. Na região metropolitana, nada acontece, nas 39 cidades que temos ainda, inclusive a capital, nada acontece em relação à reabertura. Como tem se falado, a previsão é para o início de outubro, vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que a gente tem que levar em consideração não só a questão sanitária, mas ao longo desse período, desses 6 meses em que as crianças e os alunos, os estudantes estão em casa, muitos têm internet e puderam fazer alguma coisa, muitos sem internet não puderam fazer nada. E agora os pais voltando ao trabalho também, com a necessidade de deixar as crianças na escola. Enfim, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Quais são as suas expectativas em relação a esse momento, a partir de hoje, com essa reabertura? Mauro, eu venho defendendo, sim, tá, a reabertura das escolas, e eu quero aqui começar falando com você, lembrando o título do artigo que saiu no final da semana passada, da Priscila Cruz,
presidente do Todos pela Educação, que dizia o seguinte: o país pagará caro por decidir abrir bar antes da escola. Obviamente que a gente não está defendendo a reabertura das escolas a qualquer custo, de qualquer forma, de modo compulsório. Ninguém está dizendo isso, né? A gente está dizendo garantir o direito de escolha, né? Garantindo a faculdade dos pais de levarem ou não seus filhos para a escola, porque há muitos pais que não têm essa possibilidade. E eu acho que também é muito importante a gente garantir todas as medidas de distanciamento social, as medidas de higienização necessárias para reduzir o risco de transmissão do vírus, não só entre as crianças, mas também entre os profissionais, porque, como a gente já sabe, as crianças são assintomáticas e podem transmitir para o grupo de risco. Então, por isso que é importante tomar todas as medidas de segurança. E não havia mais o porquê esperar. Eu não consigo vislumbrar mais razões para adiar a reabertura das escolas. Países de todos os continentes. É isso aí, telespectador. Você, ouvinte que está nos acompanhando pela rádio, países de todos os continentes começaram a abrir as escolas com bons resultados, priorizando as crianças mais novas na fase inicial. Afinal de contas, é super importante isso para que a gente possa garantir as condições dos pais para que possam trabalhar, principalmente as mães, porque há muitas mães que não têm com quem deixar os filhos. Então, essa rede de apoio, sendo uma das principais, a escola ficou fora dessa rede de apoio, que era uma importante rede para todas as mulheres que trabalhavam. Então, e adotando, além dessa medida, né, de priorizar as crianças mais novas nessa fase inicial, adotaram medidas de controle não farmacológicas, obviamente, e de avaliação de risco diário, para que exista uma intervenção oportuna. Então, é importante, assim, trazer alguns dados, que eu acho que para frente do debate a gente pode complementar, mas é importante a gente falar, é necessário reabrir as escolas. Não dá mais para os governos de diferentes esferas dizer, fique em casa, se vire você. Eu mandei reabrir bar, os setores da economia, mas as escolas não. Então, assim, eu acho que a gente precisa, o poder público precisa trazer soluções muito mais do que fique em casa e volte a trabalhar e feche todas as escolas. A gente precisa debater de uma forma mais ampla e mais precisa sobre esse tema. José Messina, Me permite só um minutinho, Mauro, eu queria só eu ia justamente questioná-lo. Tá. Eu ia questioná-lo a respeito, José Messina. O Muito prefeito bem. Bruno Covas esteve com a gente ontem, aqui no programa Gente que Fala, argumentou sobre a necessidade da conclusão do inquérito sorológico que está sendo feito para uma análise detalhada em cima disso, considerando essa possibilidade das crianças serem assintomáticas e transmitirem a doença. Então, ele fala da necessidade da observação desses dados, primeiramente, para uma tomada de decisão posterior. Então, essa é a argumentação da Prefeitura de São Paulo. Sua avaliação, Messina? Então, eu faço parte do conselho do Colégio Dante Alighieri, colégio que tem mais de 111 anos de idade. Meu pai foi presidente do colégio por 7 anos e eu hoje faço parte do conselho do colégio. Lá no colégio, nós criamos uma comissão médica, que nós temos 7 médicos no colégio, e nós estamos literalmente ouvindo a orientação dos especialistas para poder desenvolver toda a nossa política de retorno às aulas. Então, nós tomamos todas as providências que foram sugeridas em termos de prevenção, de controle, seguindo todos os padrões que estão sendo observados pelo governo federal, estadual e municipal. Ou seja, nós estamos preparados para o retorno às aulas. O que nos
deixa ainda bastante desconfortáveis é com a pesquisa que a gente tem dos próprios pais, né? Nós temos no colégio, hoje, cerca de 5.000 alunos e nós temos cerca de 3.000 pais dos alunos, né? E nós fizemos uma pesquisa com os pais para saber se eles irão retornar, que seus filhos irão retornar. E aí, isso que nos deixa completamente desorientados. 50% dos pais, 50% querem que os filhos voltem às aulas. 50% dos pais querem que os filhos não voltem às aulas. E aí vamos falar de professor. Eu também sou professor. Messina, só uma licencinha, eu queria pedir uma gentileza sua. Afasta um pouquinho o seu rosto da tela, porque a gente está com o seu rosto completamente cortado. Ok. Tá melhor para assim? manter a posição como nós todos estamos aqui, no centro da tela e mais afastado disso. Muito obrigado. Uma outra consideração diz respeito aos professores. Eu também sou professor, eu dou aula na ESPM e na PUC, né, e lá as aulas estão suspensas. Mas os professores do colégio também estão divididos. Metade tendencialmente querendo voltar e a outra metade não querendo voltar. Então, literalmente, nós estamos numa situação, não é nem de querer, se eu quiser que volte, e estamos querendo que volte às aulas presenciais, mas os próprios pais e os professores estão divididos num percentual, que eu posso falar, não é a maioria nem minoria, é quase que equânime. Então, isso me deixa... queria expor essa minha perplexidade, mas, ao mesmo tempo, o Dante Alighieri está totalmente preparado para a volta às aulas. E a gente vai conduzir dessa forma. Ok. Doutor José Miguel, sua avaliação. Mais uma vez, boa tarde a todos. Olha, eu fico preocupado, a vereadora externou com profundidade, né? Também o doutor Messias, né? Eu fico preocupado na seguinte situação, e aquela escola lá da periferia, que sequer ela tem o sabonete para os alunos, como é que vai fazer esse controle? Como é que nós vamos tratar esses alunos ali que não têm... Nós sabemos que as escolas da periferia, elas padecem de estrutura. Por mais boa vontade que os pais e a necessidade desses pais em retornarem a essas atividades, eles pecam justamente nessa infraestrutura. O doutor Messias falou do Dante, um colégio de ponta, graças a Deus, mas não aqui a gente não vai querer fazer uma divorciado de classes aqui, mas os colégios da periferia, eu acho que padecem de uma estrutura que não tem para esse retorno às aulas. Essa é a minha modesta opinião. Tá certo. Sargento Lago, sua avaliação, Sargento Lago, sobre esse tema? Exatamente. O doutor Miguel abordou muito bem essa questão. A periferia é onde as coisas realmente são diferentes do Dante. E eu estava conversando com uma professora da Rede Municipal de Ensino que trabalha com educação infantil, e também lá as opiniões estão divididas, porque fica muito difícil você manter uma criança nesse distanciamento, né? A criança não entende muito disso, né? Ela quer abraçar, ela quer brincar, então eu acho que neste momento o importante seria ouvir todas as partes envolvidas, tentar atender, né, na medida do possível, os interesses da educação, claro, ouvindo os pais, vendo as suas necessidades, e chegar a um bom termo. O importante, assim, é importante que as aulas voltem, sim, as aulas devem voltar, sim, é importante, mas todas as partes devem ser ouvidas antes desse retorno. Vereadora Janaína, a sua participação novamente. Obrigada, Mauro, pela oportunidade. Eu gostaria só de deixar registrado para todos os ouvintes que eu falo como mãe, tá? Meu filho estuda na rede pública, eu sou autora da Lei do Marco Legal da Primeira Infância, a lei que trouxe um grande avanço na política de creche, e eu falo isso como quem? Ao invés de dizer se sou contra ou a favor, eu fiz mais. Fizemos um guia de reabertura que ensina aos professores, desde como trocar a fralda com segurança até as medidas necessárias do distanciamento do convívio entre as crianças. É necessário que esse debate tenha profundidade, Mauro. E vou dizer mais.
Eu vi aqui que o Miguel e o Samuel, com muita propriedade, trouxeram a preocupação deles com relação às crianças que moram nos bairros mais afastados da cidade. E é exatamente por elas que a gente precisa retomar a educação. Porque as mães que normalmente trabalham com serviços que são do dia a dia e que fazem com que o funcionamento das empresas sejam garantidos, não estão tendo aonde deixar seus filhos. E as crianças, muito delas, dependiam da alimentação fornecida pelas escolas. E sem falar que o número de gravidez das crianças aumentaram, os abusos sexuais infantis. Então, a gente precisa garantir formas de proteger as nossas crianças. Ficar nesse debate se é permitido ou proibido, dentro que a gente já adotou todas as medidas, e São Paulo vem caindo vertiginosamente por uma política de muita responsabilidade, liderado tanto pela prefeitura como pela Câmara Municipal, é muito importante nesse momento que a gente consiga fazer essa retomada para que as nossas crianças que estão sofrendo sérios traumas psicológicos tenham o respaldo da rede pública para superar esses desafios e as consequências dessa pandemia. Muito bem, 12h19 agora, você acompanha o programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise, 2021 começa já a se aproximar e o IPTU já é tema de discussão aqui na cidade de São Paulo, onde, em alguns casos, o imposto teve reajuste de até 50% nos últimos anos. Importante fonte de renda para a prefeitura, ele já foi e segue sendo tema de projetos que visam readequá-lo. Há projetos prevendo novas isenções devido à pandemia, outros para direcionar parte dos seus valores a setores específicos, como esporte, saúde e educação, e outros ainda buscando adequá-lo de maneira mais justa e eficiente. Messina, começo com você esse tema. Certamente, né, logo mais daqui 2 meses, 2 meses, né, com a campanha eleitoral, os candidatos à prefeitura vão ser questionados bastante em relação a esse tema. Sem dúvida, Mauro, essa é uma questão que toca no bolso de todos, com exceção de alguns munícipes que têm isenção de IPTU de seus imóveis. Mas é um tema muito delicado, já que o valor que eles estão hoje recebendo pelo seu IPTU é muitas vezes maior, o valor venal dele é maior, muito maior do que o valor efetivamente que ocorre nas transações imobiliárias. Você acaba pagando não somente o IPTU mensal maior do que você deveria pagar, mas também como quando você vende ou compra um imóvel, você acaba pagando o imposto de transmissão em cima do valor que está como valor venal, que é acima do valor de mercado das transações. Isso precisa ser corrigido rapidamente, porque todos os dias ocorrem transações imobiliárias, todos os dias paga-se imposto acima do que se deveria pagar. Tem um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, que vai também tratar desse assunto com muita responsabilidade, porém, ele é ainda tímido, muito desatualizado, porque ele não trata de questões de sustentabilidade. Então, fora do Brasil, várias iniciativas de imposto territorial urbano levam em consideração ações sustentáveis e que, se você, de alguma forma, por exemplo, colocar uma calçada que ela é absorvente de água, se você fizer uma reforma que respeite algumas questões de melhorar a sustentabilidade, absorção de calor, etc., você consegue reduções significativas de IPTU que você paga. Então, a reforma está aí, vai ser votada, ela é tímida, muito tímida, e poderia ser melhor. E as eleições estão aí, e nós estamos levando
uma proposta de ter algo mais moderno, mais inovador, mais orientado para o empreendedor e não tão voltado às práticas antigas e simplesmente mandar um carnezinho para pagar e ponto final. Vereadora Janaína, esse reajuste de até 50% nos últimos anos, claro, isso tem a ver com as sucessivas alterações na planta genérica de valores, a planta que é usada para a obtenção do valor venal dos imóveis aqui em São Paulo. Existe um projeto seu, 515, de 2018, que vai na questão da correção. E esse projeto prevê que a correção deve ter como limite o IPCA, é isso? É isso mesmo, Mauro. O que eu acho que fica uma coisa que torna muito claro quão abusivo é esse IPTU, né, é que ele passou a ser um imposto temido. Então, as pessoas, quando chega o momento de receber o IPTU, as pessoas começam a ficar apreensivas e com uma angústia permanente. Então, assim, esses aumentos que têm sido muito acima da inflação é o que o PL quer corrigir, que desde o projeto de lei não, né? A lei já aprovada em 2013, 15889, do prefeito, então, Haddad, do PT, que tem alçado voos inadmissíveis, o nosso PL quer colocar uma trava nisso. Não dá mais para a gente aceitar, né, o cidadão pagar de 10% a 15% todos os anos. E há relatos, tá, de munícipes que comprovam que cerca de alguns 10% desses imóveis sofreram reajuste acima disso. Então, você vê, Mauro, é uma coisa tão abusiva, tão extorsiva, que a gente precisa, no mínimo, é o que eu falo, o PL 515 de 2018, ele não resolve esse problema da cidade de São Paulo, porque o IPTU hoje não respeita a capacidade contributiva do cidadão e não respeita o direito à propriedade, que são dois princípios basilares, um princípio fundamental estabelecido na nossa Constituição Federal e um dos princípios basilares do nosso direito tributário. Então, a gente precisa começar a debater, incluindo quem paga essa conta, porque 50% dos imóveis da cidade de São Paulo tem isenção. 1/4 está inadimplente. E esse outro 1/4 está estrangulado, muitas vezes tendo que escolher entre pagar as suas despesas essenciais ou pagar o IPTU. Isso é inadmissível, por isso que a gente formou, junto com mais 16 vereadores, tá, uma frente parlamentar de combate ao imposto abusivo na cidade de São Paulo, para falar não somente do IPTU, mas também de todas as frentes. E precisamos mais. Por isso que eu apresentei também outro projeto de lei para a gente discutir sobre essa questão, Mauro, da transparência do IPTU. Nós pagamos esse IPTU e a gente não sabe para onde esse recurso vai. Tá certo, ele é um imposto não vinculado e é a natureza. No entanto, por princípio de transparência e esse valor assustador que tem feito todo cidadão paulistano temer a chegada do boleto do IPTU, a Prefeitura da cidade de São Paulo, por respeito ao cidadão, precisa garantir transparência nesses dados. E isso... E qual é a proposta, vereadora, dos vereadores para que essa transparência ocorra? Porque uma das funções do parlamento, uma das funções do legislador é não só legislar, também fiscalizar as ações do executivo. Então, como propor essa transparência para o executivo? Tem o projeto de lei 337 de 2019, de minha autoria, que institui a política de transparência em relação ao IPTU. Então, a prefeitura vai ter que dizer o valor arrecadado no seu distrito e de que forma que foi investido. Então, a gente precisa dar transparência ao pagador de impostos. Além disso, presta bem atenção, o governo federal deu uma moratória para a prefeitura no pagamento da dívida com a União.
mas o cidadão paulistano não recebeu um cafezinho de moratória. A gente apresentou o projeto de lei 155 de 2020, solicitando que a prefeitura, né, passasse pelo parlamento para a sanção do prefeito a concessão emergencial de moratória e de parcelamento dos débitos tributários. Então, aqueles que estão com parcelamento vigente, que aderiram ao PPI e qualquer outra modalidade de parcelamento que tivesse uma moratória de 60 dias, inclusive das parcelas referentes ao IPTU. Então, principalmente aqueles estabelecimentos que, por força de decreto, de decisão do governo, ficaram de portas fechadas. Nem esses estabelecimentos receberam qualquer tipo de apoio. Então, é importante que a gente consiga barrar, no mínimo, colocar um limite para esse imposto que já adotou um caráter confiscatório no bolso do cidadão paulistano chamado IPTU. Olha, pessoal, eu quero apresentar agora, aqui nessa nossa conversa, o economista, perito judicial, advogado, Daniel Matos. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem, agradeço o convite. Daniel, o Senado Federal recebeu o PL 6229 de 2005 na semana passada, e esse projeto de lei trata da recuperação das empresas, recuperação judicial. Passou pela Câmara e agora chegou ao Senado. Qual que é o caminho agora em relação a... O que se prevê em relação à discussão dessa matéria? A PL ela é antiga, né, de 2005. Né? 15 anos. Estranhamente, é do mesmo período... é do mesmo período da Lei de Recuperação de Empresas, a vigente, né, que é de 2005 também. O que ela traz, assim, vamos dizer, ela traz alguns pontos interessantes e outros contraditórios e alguns que, na prática, não vão ser passíveis de execução, como, por exemplo, ela aumenta, né, em sendo aprovado, ela aumenta a importância do fisco na recuperação judicial, que antigamente ele não tinha tanto poder em razão da questão de legislação. O que acontece, né? Quando você apresenta um pedido de recuperação judicial no fórum, você tem direito de suspensão em até 180 dias. Então, todos os processos que correm contra aquela empresa que está em recuperação, atualmente elas ficam suspensas por 180 dias, sendo possível uma prorrogação por igual prazo, segundo vem apontando a jurisprudência atual. O que acontece é que agora isso vem previsto na lei, que de uma certa forma é benéfico, entretanto, ela afasta a suspensão das execuções fiscais. Então, em regra, uma empresa que solicita uma recuperação judicial hoje, ela teria a suspensão de todos os passivos por pelo menos 1 ano, esse prazo, porém, as execuções fiscais não, elas continuariam a sua tramitação de forma célere contra o devedor. Eu imagino que isso deva estar em andamento em razão do período em que nós estamos agora, em razão da Covid. Daniel, o que chama a atenção que eu vejo aqui é essa matéria, ela permite agora, se for aprovada, a empresa em recuperação judicial ela vai poder fazer financiamentos e vai poder dar como garantia até os próprios bens pessoais do dono da empresa. Caso esse financiamento não seja quitado, como é que fica a massa falida depois? Esses bens que o próprio dono da empresa vai colocar, bens pessoais, entram na massa falida também? Caso não dê certo, a empresa entra em falência? Tá. Antes de responder isso, só responder no começo, a recuperação agora ela permite o financiamento. Porém, quando ela permite o financiamento durante o processo de recuperação, ou seja, qualquer interessado em financiar a manutenção da empresa no mercado, ele pode fazer agora. Porém, se caso a empresa em recuperação se encontrar ou ficar inadimplente, o credor do crédito ele perde o direito a cobrar os encargos de mora. Então, você tem 2 efeitos. Primeiro, você poderia ter a concessão do crédito, entretanto, o crédito para a empresa se tornaria mais caro em razão do risco de inadimplemento que você vai ter na operação,
ou você pode levar à ausência de concessão de crédito em razão do risco excessivo. Quanto às garantias, sim, inclusive é permitido à empresa utilizar como garantia o seu ativo não circulante, ou seja, o ativo superior a 1 ano, ela utiliza como garantia além do patrimônio dos sócios. Caso não sendo cumprido, o credor pode ter o direito de excutir, ou seja, de executar esse patrimônio, e o crédito vai ser transferido para a conta judicial da falência, e o juiz vai, quando do momento oportuno, transferir o crédito para todos os credores de forma proporcional. Em relação à lei atual, como é que essa matéria trata a questão da proteção do crédito tributário? Tem excesso de proteção de crédito tributário? Não, então, na lei atual, se nós analisarmos alguns artigos, a lei ela prevê que quando a empresa em recuperação for solicitar a própria recuperação judicial, ela deveria ter o que se chama de certidão negativa, né? Ou seja, a empresa não deveria ter passivo tributário. Entretanto, uma empresa que vai solicitar uma recuperação judicial, ela, logicamente, ela vai ter algumas dívidas de natureza tributária. Então, a jurisprudência, com o tempo, modificou isso e passou a permitir a certidão positiva com efeito negativo. Ou seja, o devedor, quando ele for solicitar a recuperação judicial, ele pode ter o passivo, entretanto, esse passivo ele deve estar ou garantido ou com algum tipo de suspensão, como, por exemplo, um parcelamento. E para a gente finalizar... Tá, e para a gente finalizar, o que você considera também um avanço, né, nessa matéria em relação à lei da recuperação judicial em vigor hoje? Olha, o que eu considero como avanço é a previsão que tem, se eu não me engano, é no artigo, na proposta, né, no artigo, acho que em torno do 167, 193, que se chama a recuperação transnacional. Para empresas que estão passando por uma recuperação e atuam fora do país, tanto o juiz brasileiro como o juiz do outro país, eles podem ter agora uma atuação colaborativa, né? E só, acho que, além disso, que teria de mudança, sim, em razão disso, seria a adoção do idioma inglês como, ao que eu entendi até o presente momento, como oficial para o processo. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, com a gente falando sobre recuperação judicial. Obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, seguindo aqui com mais um tema, nessa edição do programa Gente que Fala, estamos na Rádio Trianon AM 740, em São Paulo, Rádio Universal AM 810, em Santos, e ainda nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Um convite à reflexão sobre segurança pública sob o ponto de vista do policial. Assim é Papa Mike, a realidade do policial militar, concebido pelo profissional da reserva da PM, jornalista, escritor, cantor e compositor, Sargento Lago, que está com a gente aqui na nossa bancada de hoje. O Sargento Lago, que é conhecido do público principalmente pelos seus raps. O livro conduz o leitor a uma imersão no cotidiano da Polícia Militar no Brasil, além de uma tentativa de mostrar que os estereótipos focam nos aspectos negativos e anulam o sacrifício feito pelos profissionais. Um livro voltado para a sociedade de uma maneira geral, né? Não para os policiais militares, não é isso, Sargento? Exatamente, Mauro. Esse livro ele surgiu após uma viagem por todo o país durante 13 meses e 9 dias. Eu conheci as polícias militares do Oiapoque ao Chuí, literalmente, em conversas com policiais em alojamentos, nos refeitórios, enfim. Na intimidade mesmo da tropa, ouvindo, né, as suas aflições, as suas agruras, também ouvindo as coisas que lhe dão prazer, né, a satisfação do policial no seu dia a dia, para exatamente verificar se a realidade desses policiais era exatamente compatível com a que eu havia vivido aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E pude destacar muitas coisas. O trabalho policial ele se parece muito na sua atividade, muda um pouco as questões culturais naturalmente, mas é uma realidade muito difícil porque
parte da sociedade, às vezes, não compreende o trabalho do policial e sempre foca nas questões negativas e acaba não vendo que o policial se dedica de uma forma sobrenatural, às vezes, até para oferecer o seu melhor, tem isso como um sacerdócio, né? E esse é o registro, é o livro que foi publicado, Papa Mike, a realidade do policial militar, e principalmente nesse momento nós estamos vivendo o setembro, setembro amarelo, a questão do suicídio, né? Hoje nós temos uma realidade muito triste entre os policiais nessa questão da saúde mental. Só para se ter uma ideia, Mauro, os policiais que passam para a reserva aumentou em 275% o aumento de suicídio entre policiais que vão para a reserva. Então, existe uma série de carências dos profissionais da segurança, inclusive das guardas municipais também, e a gente tem sempre procurado destacar, e o foco desse trabalho foi exatamente poder trazer para a realidade, humanizar esse policial que às vezes é visto apenas nos momentos que ele comete alguma falha no seu trabalho e quando ele acerta, poucas pessoas esquecem de enaltecer. Então, o foco desse trabalho foi valorizar esses profissionais da segurança pública. Agora, nessa sua andança Brasil afora para verificar a realidade das polícias militares em todos os estados, o que você considera que é muito comum, né? O que é comum a todas elas e o que é específico de uma ou outra polícia militar, bem diferente do que acontece aqui em São Paulo? Olha, o que é comum são as dificuldades para exercer o trabalho, né? Porque a estrutura é a mesma, né, das polícias militares, né? Basicamente são as mesmas coisas. O que difere são os tamanhos das polícias. O que a gente percebe de igual, de comum em todas as polícias, é a vontade dos profissionais de oferecer o seu melhor trabalho. O policial, ele esquece, às vezes, que não tem uma boa arma, que não tem uma boa viatura, às vezes falta colete ou o colete vencido. Enfim, a questão salarial, que é uma grura dos profissionais da segurança, né? E aí esse policial, ele esquece tudo isso e na hora de oferecer o seu trabalho, ele vai lá e oferece o seu melhor. Então, eu acho que o que aparece de igual para todo mundo é a vontade desse policial. E a diferença, naturalmente, é a questão da desigualdade dos estados com mais e menos problemas. E você chamou a atenção, você destacou que a sociedade foca no aspecto negativo, em vez de focar no sacrifício dos profissionais, no sacrifício diário dos profissionais da Polícia Militar. Por que isso acontece? Eu acho que acontece, hoje essa coisa já está mudando, né? O distanciamento, durante muitos anos, a polícia esteve muito longe da sociedade, na comunicação mesmo, e isso foi evoluindo ao longo dos anos e já está melhorando, mas não significa dizer que está totalmente melhorado. Agora, existe um preconceito, né? O profissional de segurança, ele age justamente naquele momento que o cidadão cometeu alguma falha, e ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, de uma forma geral, também isso acontece muito. Aí, é claro, eles querem justificar a presença da polícia fiscalizadora, né? Ou então, no caso da Polícia Militar, que trabalha com a prevenção, a presença da polícia já transmite segurança, mas quer justificar esse incômodo com a presença policial, dizendo que às vezes tem cometimento de abuso de autoridade, uma falha aqui, outra ali, mas isso é uma minoria dentro de um quadro de serviços bem prestados, né? Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais. Você nos vê pelo Instagram, pelo Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Antes do nosso próximo tema, 12h40 agora, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, galera, agora esse recado é para vocês que moram aqui na cidade de São Paulo, assim como eu, né? A gente não pode se esquecer que continuamos em quarentena, temos que seguir as recomendações para barrar o coronavírus. As lojas, os shoppings, os restaurantes, os salões de beleza estão aos poucos reabrindo as suas portas. Isso pode passar a ideia de que não precisamos mais tomar os devidos cuidados, só que não é bem assim. Um estudo feito por especialistas da Prefeitura de São Paulo mostrou que são as pessoas entre 18 e 34 anos de idade aquelas que mais têm chances de pegar a doença. Por isso é tão importante que você, jovem nessa faixa etária entre 18 e 34 anos, se proteja, evite contrair e transmitir o vírus para os seus amigos e também para os familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, basta se lembrar dos cuidados, é fácil.
Se quiser proteger a sua vida e a vida de quem você ama, melhor evitar lugares com muita gente, não cumprimentar as pessoas com beijos no rosto, nem os tradicionais apertos de mão, e usar bem a máscara e lavar, claro, frequentemente as mãos com água e sabão. Se você mora com seus avós, com as pessoas da melhor idade, está preocupado com a saúde deles, redobre a atenção ao chegar da rua. De novo, é uma boa ideia lavar as mãos, sempre com água e sabão, evitar dar beijos, abraços e os apertos de mão. Então vamos, cada um de nós, continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e não transmitir o novo coronavírus. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Mais um assunto aqui para a nossa análise. Longe do Palácio Guanabara há uma semana, Wilson Witzel diz que o Rio de Janeiro vive uma intervenção branca do governo federal. De acordo com Witzel, a investigação contra ele, o governador interino Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, facilita um controle maior por parte do governo federal que tem interesse particular em assuntos locais. Doutor José Miguel, como é que o senhor observa a situação do governador Witzel neste momento? Aliás, no final de semana ele deu uma entrevista longa, disse que não é preciso ser nem amador e nem profissional para governar o Rio de Janeiro, é preciso ser sobrenatural. O que você acha dessa frase do Witzel? Eu acho, Mauro, que ele precisa respeitar a lei, respeitar a legislação. Claro que ele está aí utilizando de todos os meios para colocar a culpa numa intervenção branca do governo federal. Eu não vejo desta forma. Eu até critico a posição quando se afasta, a interferência drástica de um poder no outro. O que ocorreu no Rio de Janeiro? Houve uma intervenção monocrática, decidida pelo ministro, que eu não concordo. Eu vou na vertente do Supremo Tribunal Federal, que vê isso com cautela, que entende que o colegiado que tem que decidir. E foi o que aconteceu. Foi uma resposta rápida e o colegiado, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, o órgão competente, decidiu por 14 votos a 1 pelo afastamento do senhor governador. Para se ter um afastamento desta magnitude com a decisão expressiva dos ministros, há um indício patente de que algo de errado estava ocorrendo no Rio de Janeiro. Então, não restou alternativa a não ser o afastamento do senhor governador. Bom, feito esse afastamento, pelo andar do que nós estamos tendo conhecimento, eu, particularmente, entendo que o governador do Rio de Janeiro ele não tem mais condições políticas e morais para continuar no cargo. Eu entendo que o impeachment é uma questão de tempo. Sim, e com relação a essa afirmação de que há uma intervenção branca no estado do Rio de Janeiro? Não, eu não acredito. Eu não acredito. Essa decisão ela foi fundamentada, ela foi calcada em provas e indícios muito fortes e foi feita para evitar um mal maior, um dano irreparável aos cofres públicos. Eu não acredito. Pode ter uma coisa ou outra que não tem esse impacto, porque foi uma decisão por maioria absoluta do Poder Judiciário. Eu não vejo desta forma. E a política carioca fervendo, não é, José Miguel, doutor José Miguel? Agora, pela manhã, o ex-prefeito Eduardo Paes também foi alvo de busca e apreensão, vira réu em investigação sobre corrupção. É difícil. Paes que concorreu com o Witzel, né, no segundo turno. Exatamente. Então, a gente fica... Eu disse isso na minha participação passada, ontem. Eu vejo isso com muita tristeza lá no Rio de Janeiro. Eu disse e repito, os últimos governadores, todos recolhidos ao cárcere. Nós temos aí o Sérgio Cabral preso ainda, o Pezão está em prisão domiciliar, o casal Garotinho passou pela prisão também, agora o ex-prefeito, que é uma liderança política, o próprio governador
afastado, foi eleito com um discurso anticorrupção, um discurso que sanava, dando um viés político novo. Quer dizer, o povo do Rio de Janeiro, infelizmente, além da pandemia, vive um momento político muito crítico, muito desastroso, tudo isso que está acontecendo lá para os cariocas. Pessoal, temos pergunta aqui da audiência, do Gente que Fala, uma para cada um aqui. Eu já vou entrar nessas questões a partir de agora. Eu começo com a vereadora Janaína. Vereadora Fernanda Carrara acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Ela quer saber o seguinte: se é possível instalar o conceito de cidade inteligente, Smart City, né, em uma metrópole como São Paulo, ou pelo menos em alguma parte da cidade. Nossa, um presente a pergunta dela para mim, que isso é um dos pilares até da minha proposta. Eu fui homologada nesse sábado, Mauro, como pré-candidata a vereadora para concorrer novamente a uma cadeira no Legislativo Municipal, e uma das principais bandeiras é isso: como que a gente pode ter uma cidade conectada, inteligente, que favoreça o cidadão, se a gente usa aplicativo e avalia o motorista, por que a gente não pode avaliar o serviço público que é prestado para nós? Por que a gente não pode trazer o blockchain como uma ferramenta disruptiva de gerar transparência e fazer com que o princípio da economicidade seja uma realidade na cidade de São Paulo? Tudo isso é fazer com que o Estado foque no essencial, tire as gorduras, para que, de fato, a gente possa ter uma cidade mais integrada, com um ambiente de negócios mais favorável, que, inclusive, a gente resolva essa questão da regularização fundiária. Quase 2 milhões de brasileiros de paulistanos não têm endereço. Então, é uma realidade que precisa mudar, e isso tudo com um programa de cidades inteligentes, aportando diferentes modais, fazendo um transporte público mais conectado, mais integrado. A gente vai conseguir, com certeza, uma visão de cidade que alce voos com as cidades mais modernas do mundo, porque São Paulo tem esse potencial. Aproveitando a sua informação, vereadora, de que o seu nome foi homologado como pré-candidata, vereadora, agora nas próximas eleições, estamos na semana das convenções partidárias. A convenção do Partido Novo vai ser quando, para a definição dos nomes? Foi neste sábado. Sim, foi neste sábado. Sim. Foi neste sábado, foi em formato drive-thru. A gente teve uma convenção disruptiva, foi muito bacana, sem gerar aglomeração, fazendo com que a gente cumprisse a legislação eleitoral, no entanto, respeitando todas as medidas de segurança e de saúde definidas pelos profissionais. José Messina, o Luciano está em Interlagos, ele quer saber o seguinte, Messina, ele recorre aqui à sua experiência como ex-secretário de esportes aqui no município. Ele pergunta se vale a pena lutar pela permanência da Fórmula 1 em São Paulo. Queria agradecer a pergunta. Antes, queria também agradecer a Janaína pela participação aí com relação a Smart Cities, né? E dizer que, além de tudo, uma das grandes possibilidades na nossa campanha é de sistematizar e virtualizar o atendimento às pessoas em situação de rua, que aí também daria uma boa equacionamento para esse problema que é gravíssimo em São Paulo, que são as pessoas que não conseguem mais voltar para suas casas ou ter um lar aqui em São Paulo. Se você usar tecnologia, você também pode atender isso. É o nosso projeto chamado Repasse. Em relação à pergunta do ouvinte, a manutenção do autódromo de Interlagos para as corridas de Fórmula 1 é totalmente alinhado com as minhas ideias e propostas para São Paulo. O que eu acredito que possa ser também algo disruptivo para a cidade, algo inovador para a cidade, é a gestão dos equipamentos públicos de esporte em São Paulo. Nós temos 52 CDMs e 254 CDCs em São Paulo,
que são equipamentos públicos muito mal gerenciados, muito mal tratados, e a nossa proposta, assim como para próprio equipamento de Fórmula 1, de Interlagos, é usar uma nova figura jurídica de organização social do esporte. Hoje nós temos organização social de cultura, que é um modelo que está dando certo na área de cultura, para os teatros, para os equipamentos culturais de São Paulo. A gente quer usar esse mesmo modelo para os clubes municipais. E aí, criando essa figura de organização social do esporte, para que, de novo, o funcionalismo que hoje atende a Secretaria do Esporte possa se dedicar efetivamente às suas funções. Hoje existe um disfuncional total na gestão pública dos equipamentos esportivos, e quem sai prejudicado é o cidadão paulistano. Então, a nossa proposta é de uma gestão eficiente com a participação da iniciativa privada. Isso pode ser feito rapidamente, como quando na minha gestão como secretário de esportes em São Paulo, rapidamente a gente conseguiu fazer muita coisa para o cidadão de São Paulo, em especial nos equipamentos públicos. A gente fez o Festival de Churro, Festival do Pastel, Festival da Coxinha no Serete, que deu muita alegria para a população de São Paulo. No fundo, a gente tem que resgatar, e aí até o mote que a gente usa é a feliz cidade de São Paulo, e não a infeliz cidade de São Paulo. O microfone estava fechado aqui, desculpe. Como destacou a vereadora Janaína Lima, o nome dela foi homologado como pré-candidata pelo Novo agora no último sábado. O seu nome já foi homologado como pré-candidato a vereador na convenção do PSD ainda dia 31, não foi? Exatamente. No fundo, eu e a Janaína, nesse momento, já nós não somos mais pré-candidatos a vereador. A partir do momento que homologou... Candidatos a vereador em São Paulo. A convenção homologou o nosso nome e nós, nesse momento, ambos somos candidatos a vereador em São Paulo. Desejo de boa sorte a vocês, José Messina e vereadora Janaína Lima. Muito obrigada, Mauro. Pessoas como eu e Messina que precisa participar da política. A política precisa de mais cidadãos que, de fato, representem os interesses não só da cidade, mas das pessoas que vivem na cidade. Agora, Marcela Marinho, com a gente no Facebook, pergunta para o Sargento Lago. Sargento, de onde surgiu a ideia de homenagear o Geraldo Vandré com suas músicas? Sargento? Esqueci de acionar o microfone aqui. Vamos lá. A música do Geraldo Vandré, na verdade, foi no período da faculdade. Isso aconteceu na época que eu estava fazendo faculdade de jornalismo e tinha um concurso do jornal Estadão que daria uma bolsa de estudo em Portugal para quem escrevesse uma redação sobre os 20 anos da morte do Vladimir Herzog, jornalista. E aí, quando cheguei em casa, inspirado para participar dessa promoção, comecei a escrever, aí virou que acabou, eu, em razão de ser compositor, ao invés de fazer um artigo, acabei escrevendo uma música, e essa música se tornou uma homenagem ao Geraldo Vandré, que frequentava os quartéis, ele sempre ia lá, eu trabalhava no quartel do Comando Geral, então como ele era muito amigo dos policiais e militares lá, ele estava sempre no quartel do Comando Geral, e por isso nasceu essa canção. Eu queria só deixar um registro também aqui, Mauro, dizer que também estou... Seu nome também é homologado, não é, Sargento Lago? Isso que ia dizer, também ainda não está homologada porque a nossa convenção será no dia 16. Dia 16. Partido dos Progressistas, o pré-candidato a vereador pelo município de São Paulo, com a bandeira de defender a segurança pública, a família e também a cultura. Portanto, dia 16, semana que vem ainda, não é isso? Semana que vem, isso. Ficou confirmado? Porque era uma data, estava indefinido para o Progressistas, né? Está confirmado dia 16? A última, a princípio seria dia 11, depois transferido para o dia 16. A data que eu tenho hoje é o dia 16. Tá certo. E mais uma pergunta aqui agora do Rodrigo Souza, pelo Instagram. Obrigado aqui, Rodrigo, pelo envio e pela participação. Para o doutor José Miguel. Ele quer saber o seguinte, doutor José Miguel, o que pode acontecer no caso da deputada federal Flor de Lis, caso a Corregedoria da Câmara continue não conseguindo lhe entregar a notificação sobre o processo de investigação contra ela?
Bom, ela A vai dificuldade ser... de entregar isso em... uma dificuldade, ela com certeza ela está se furtando de receber, né, essa intimação, porém o judiciário tem todos os meios ali para citar por hora certa e para que ela venha responder essa acusação. Ela não, por ser uma pessoa pública, ela não vai conseguir se furtar por muito tempo a essa citação. Muito bem, gente, o nosso tempo já está se esgotando. Zé Miguel, você está com a palavra, sua despedida. Mauro, foi um prazer mais uma vez poder estar debatendo nesta tarde aqui, né? Eu queria cumprimentar os demais participantes, o professor Messina, né? A deputada Janaína, que nos trouxeram aí brilhantes ensinamentos, né? O doutor Daniel, que já não está mais na sala. Em especial, cumprimentar o Sargento Lago, eu que trabalho aí diariamente defendendo policiais militares no Tribunal de Justiça Militar, sei aí da importância dessa obra que ele está lançando, né? Então, eu fico muito feliz de ter pessoas aí como o Sargento trabalhando e divulgando os sofrimentos dos policiais militares aí. Muito obrigado a todos e foi um prazer. Sargento Lago, sua despedida. Doutor Miguel, muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos os participantes. E lembrar também, já que foi lembrado que eu fiz a homenagem para o Geraldo Vandré, quero lembrar que eu também fiz homenagem para o nosso herói da Polícia Militar, Alberto Mendes Júnior. Eu tenho um trabalho de 25 anos com canções homenageando todos os nossos heróis da Polícia Militar. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. José Messina, palavra final, por favor. Eu queria agradecer a tão dileta audiência que nos ouviu nesse momento, falando de São Paulo, do futuro de São Paulo, né? Eu luto pela feliz cidade de São Paulo, que a gente tenha uma convivência feliz, um momento de desprendimento, de cooperação, de contribuição. Então, eu queria agradecer essa dileta audiência e aos participantes dessa mesa, que me deram muita alegria nesse momento. Eu queria compartilhar com todos. Muito obrigado, Mauro, e membros dessa discussão de hoje. Vereadora Janaína Lima, chave do fechamento nas suas mãos. Sua despedida. Muito obrigada, Mauro, a você, a todos da equipe do Gente que Fala. Quero agradecer aqui ao Miguel, ao Messina, ao Samuel. Vi que aí a nossa luta por uma política mais transparente, mais participativa, que coloque em primeiro lugar o cidadão, ganhou força e peso aqui nesse programa. Quero muito agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou, que, de fato, o que a gente precisa é debater os problemas da cidade com a profundidade que o Gente que Fala se propôs aqui. Então, eu agradeço muito, foi uma honra estar aqui com a participação de todos. Muito obrigado a todos vocês pela presença, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, vereadora Janaína Lima, do Novo, o advogado criminalista José Miguel da Silva Júnior, especialista em direito militar, professor José Miguel da Silva Júnior, também o Sargento Lago, policial militar da reserva, jornalista, escritor, cantor, compositor, e o José Messina, diretor da Fiesp, da Unideias, que foi secretário de esportes aqui no município de São Paulo e candidato a vereador pelo PSD, assim como o Sargento Lago, candidato a vereador pelo Progressistas, e a vereadora Janaína Lima também vai disputar uma nova cadeira na Câmara Municipal, logo mais nas eleições de novembro. Muito bem, na mesa de som aqui da Rádio Trianon, com a gente hoje o Sérgio Souza, também o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, o apoio técnico do jornalista Ricardo Godoy, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença com a gente. Tchau, tchau, até amanhã.